Olá, hoje nós viemos aqui falar sobre conceitos sobre linguagem de programação, que é um dos itens fundamentais para a gente dar continuidade dentro da nossa matéria de estrutura de dados 2, no que diz respeito a pilha, fila, que está toda conceituada utilizando especificamente a linguagem Pascal. Então, nada melhor do que a gente começar toda essa introdução de programação, conceituando algumas coisas de linguagem de programação, e no decorrer do curso eu pretendo falar também bastante da linguagem Pascal, porque considero uma linguagem fácil, bem didática, e que vai nos dar um know-how para quando estivermos utilizando outras linguagens, ter uma facilidade com a programação. Bom, trouxe uma frase para vocês aqui, bem bacana. A coragem e a determinação constituem a força motivadora do desenvolvimento. Então, tenham coragem, sejam determinados, que isso vai trazer uma motivação para você e você vai conseguir se realizar como ser humano, e levando para o lado da tecnologia vai ser um grande desenvolvedor. O primeiro assunto do dia são conceitos. É uma linguagem de programação, é uma notação formal para a descrição de algoritmos. Então, quando tudo começa com o nosso raciocínio lógico, né? A gente tem exemplo na nossa vida de rotinas que a gente faz diariamente, que trazendo para a nossa área, a área de informática, a gente vai ver que fica muito próximo, ou a gente pode igualar isso a um algoritmo, né? É o ato de acordar, levantar, ir ao banheiro, escovar os dentes, tomar o café da manhã, tomar um banho, se arrumar, ir ao trabalho. É uma rotina que a gente faz diariamente e são passos para a gente concretizar uma ação. E se a gente for raciocinar e trazer para a informática, a gente vê que é um algoritmo. O algoritmo são passos que a gente aplica na hora que nós formos construir um programa, utilizando uma linguagem de programação. Então eu venho trazer para vocês agora dois pré-requisitos importantes que a gente tem que analisar e ter em mente na hora de construirmos um programa, né? Primeiro é a sintaxe, que são as regras para a construção de um programa. Que regras são essas? A maneira é peculiar de cada linguagem de programação, né? A maneira que nós vamos escrever o código-fonte. Final de linha é um ponto e vírgula para fechar uma instrução. Determinar, conceituando cada linha de um programa, é uma instrução. Isso é importante a gente saber. O uso de dois pontos. Quando a gente for declarar uma variável, por exemplo, a gente vai ver mais exemplo mais à frente. A gente determina o nome da variável, dois pontos e o tipo de dado que vai ser armazenado naquela variável. E fecha a linha com ponto e vírgula. Isso é um exemplo de sintaxe. No final do programa, né, o fim, no caso do Pascal é um end. Esse end, como é a última linha do programa, tem que ser finalizado com ponto. Se houver um end antes desse end final, ele é uma instrução, é uma linha do programa, e ele tem que ser, como ele não é o último end, ele tem que ser finalizado com ponto e vírgula. Atribuição, quando a gente vai inserir um dado dentro de uma variável, dois pontos igual. Então isso a gente chama de sintaxe, a forma que a gente vai escrever o código-fonte.
E o que determina isso? A linguagem de programação que você estiver utilizando no momento. No nosso caso aqui, eu estou me prendendo na sintaxe do Pascal, que é o que a gente vai trabalhar nesse ano. O segundo item na construção dos programas é a semântica, né? Que vem completar a sintaxe. Eu trouxe um exemplo aqui do cotidiano, do dia a dia. Eu gosto sempre de fazer a analogia do que a gente está aprendendo na informática, trazer para um exemplo do dia a dia que fica assim claro na nossa cabeça. Então, um exemplo que eu trouxe aqui é de uma redação. Quando a gente vai escrever uma redação, quando a gente fala vamos falar da sintaxe dentro da redação. Um exemplo, erros gramaticais, né? Acentuação, se a palavra está escrita da forma correta. Isso eu posso chamar de sintaxe. A gente chama no português de análise sintática, né? E quando eu venho falar de semântica, semântica é o significado daquele programa, o contexto daquele programa. O que você escreveu tem relevância? Então, se você colocar um texto pobre, um texto confuso, essa semântica vai implicar diretamente na sintaxe. Tu construiu um programa perfeito sintaticamente, mas a ideia do programa não tem um final produtivo, né? É um programa sem sentido. Então, isso que seria a semântica dentro da linguagem de programação. Aqui nesse slide eu venho falar para vocês de tipos de linguagem de programação. Cada linguagem de programação tem suas características. Então eu venho falar para você de linguagem de máquina, de baixo nível e de alto nível. Tem os níveis de complexidade e cada uma tem os seus objetivos específicos. Na construção do programa, vocês vão ver a importância de cada uma na projeção dentro da construção desse programa. Então vamos fazer um comparativo aqui delas. Linguagem de máquina são linguagens que determinam ações específicas ao computador. É composta por números que são representados na forma binária. Então, quando a gente fala de linguagem de máquina, a gente está falando da linguagem lá no processador, onde tudo acontece, tudo é processado dentro da máquina. Daí a gente vem falar de linguagem de baixo nível, né? O exemplo bem claro aí que a gente vê no nosso dia a dia de informático é o Assembler, né? Que é uma linguagem de baixo nível. E ela tem uma importância grande nisso, porque quando a gente vai construir processadores, a gente fala na nossa linguagem aqui de informática que cada processador tem uma arquitetura. A arquitetura é essa que traz uma linguagem de máquina específica. Então a gente, quando está trabalhando numa linguagem de alto nível, a gente precisa de alguém. Esse alguém é um programa. Que programa é esse? Um exemplo é o Assembler, para falar com aquela linguagem de máquina, que é uma linguagem assim, bem difícil de entendimento. Então ele tem essa função, o Assembler, que é uma linguagem de baixo nível, de mediador dentro desses níveis.
processo de criação de um programa. Então, rapidez, custo e flexibilidade são itens importantíssimos dentro desse projeto na construção de um programa. Aí eu venho falar para vocês, linguagem de alto nível. Quem é essa linguagem de alto nível? São as linguagens que a gente trabalha no nosso dia a dia, primeiramente aprendendo na sala de aula e depois nos nossos trabalhos, desenvolvendo aplicativos, desenvolvendo software. Então, um exemplo é Delphi, Java, o próprio Pascal. Quando a gente vai para a área do mobile, a gente tem vários programas. Um exemplo aí bem forte no mercado é o Android Studio. Então, essas são as linguagens de alto nível que nós, programadores, trabalhamos direto com elas. E aí a gente vem esbarrar em dois itens importantíssimos nesse processo de criação e execução de um programa. Um problema e a solução para ele. O grande problema é essa implementação da linguagem de alto nível, que é a linguagem que a gente está trabalhando diretamente, nós programadores, como ela falar com um computador que tem uma linguagem de baixo nível, né? Que o mediador que eu falei para vocês é o assembly ali, mas requer uma sensibilidade justamente por causa das arquiteturas que eu falei anteriormente para você. Quando você cria um processador, ele tem uma arquitetura, você cria outra, ele vai ter uma outra arquitetura, e cada um vai ter a sua linguagem de máquina específica. Por isso a importância do assembly nessa mediação. Quando você consegue fazer essa conexão da linguagem de alto nível com a linguagem de máquina através da linguagem de baixo nível, aí você obtém o sucesso na construção do seu programa. E aí a gente vem falar de programas tradutores, né, que vem fazer essa tradução da linguagem de alto nível, conversar com a linguagem de máquina e tendo um mediador ali, a linguagem de baixo nível. Então a gente tem os montadores, que faz essa tradução do programa, assembly em uma linguagem de máquina. A gente tem um exemplo dos interpretadores, que são 3 fases, né? Compilação, a ligação e a execução. Na compilação, ele verifica a escrita do programa. Na ligação, ele faz a conversão de tudo isso, desse programa-fonte, em uma linguagem de máquina. E ordena na execução que o computador execute todas essas instruções. Então, passo a passo, o seu programa vai ganhando corpo. E tem um compilador que é o que a gente trabalha hoje no dia a dia, né? No Java é o NetBeans, no C a gente tem aí um exemplo do Dev, tem o Visual Studio da Microsoft, que ele tem vários compiladores para vários tipos de linguagem de programação que a Microsoft criou. A gente tem o próprio, hoje a gente vai, no nosso curso, aqui na Estrutura de Dados 2, na nossa disciplina a gente vai utilizar o Pascalzinho, que é um compilador também para o Pascal, e a gente tem aí uma variedade grande hoje de compiladores no mercado, que a gente pode escolher o mais adequado para a linguagem que a gente estiver desenvolvendo naquele momento. E para finalizar, as fases da compilação, né? Que é a verificação, análise do código, isso falando diretamente de compilador.
resolução das referências de memória, reserva de espaço em memória e conversão para código de máquina binário, que é todo o processo de, depois que você constrói o código-fonte, que está em alto nível, ele passa pelo processo da linguagem de baixo nível, que vai fazer o que? A ligação para chegar até a linguagem de máquina e executar todos os processos, todas as instruções do programa. No final ele vai gerar quem? O nosso programa executável, né? Que vai virar a nossa aplicação que a gente vai utilizar no nosso computador. Bom, foi um prazer imenso encontrar com vocês nessa aula. Espero que eu tenha ajudado no desenvolvimento educacional de vocês. Saiu o meu e-mail, a gente tem a plataforma para vocês falarem comigo também. E espero que vocês tenham sucesso. E até a próxima aula. Um grande abraço.